Vício, uma palavra que muitos associam apenas à fraqueza ou à falta de caráter. Mas e se eu te dissesse que o vício é, na verdade, um grito, um chamado silencioso da alma, que implora por algo que ela mesma não sabe nomear? Você já se sentiu preso? Preso em um ciclo, um padrão de comportamento que, mesmo sabendo ser prejudicial, parece impossível de abandonar? Como uma escolha sutil, quase imperceptível, se transforma em correntes invisíveis que nos aprisionam. O que começa como um simples alívio, uma fuga momentânea do desconforto da vida, lentamente se torna uma necessidade, uma compulsão que sussurra, que exige, que domina. O vício raramente anuncia sua chegada. Ele se infiltra silenciosamente nas sombras da nossa consciência, disfarçado de solução, de conforto para uma dor que talvez nem saibamos nomear. Ele promete preencher o vazio, acalmar a tempestade interior, oferecer um refúgio. Mas será que esse refúgio não se torna inevitavelmente nossa própria prisão? Uma prisão de paredes invisíveis, construída por nós mesmos? O vício não chega anunciando sua presença. Ele se infiltra nas sombras da nossa consciência, disfarçado de solução, de conforto momentâneo para uma dor que muitas vezes não conseguimos nomear. Ele promete preencher vazios, acalmar tempestades internas, oferecer um refúgio temporário do caos da existência. Mas o que parecia ser um porto seguro se revela com o tempo como uma prisão de paredes invisíveis. O que realmente impulsiona alguém a buscar, repetidamente, algo que sabe ser prejudicial? O que se esconde por trás desse ciclo aparentemente irracional de autodestruição? Para compreender a psicologia de um viciado, precisamos mergulhar nas profundezas da psique humana, nas águas turbulentas do inconsciente, onde residem nossas feridas mais antigas e nossos medos mais profundos. Carl Jung, em sua exploração do inconsciente, nos oferece uma perspectiva reveladora. Para Jung, o vício não é simplesmente uma falha moral ou uma fraqueza de caráter, mas uma expressão simbólica de um conflito interno não resolvido. É uma tentativa desesperada da psique de comunicar algo que não consegue ser expresso de outra forma. O vício, nesse sentido, é uma linguagem, distorcida e autodestrutiva, mas ainda assim uma linguagem, através da qual o inconsciente tenta se fazer ouvir. Todos os vícios buscam satisfazer uma necessidade interior, um vazio espiritual, escreveu Jung. A solução não está em satisfazer esse desejo, mas em compreendê-lo. Esta compreensão profunda nos convida a olhar além do comportamento superficial e questionar o que esse vício está tentando preencher, que vazio interior ele tenta, em vão, satisfazer. Gabor Maté, médico e autor contemporâneo que dedicou sua vida ao estudo do vício, complementa essa visão ao conectar o comportamento viciante às experiências traumáticas, especialmente aquelas vividas na infância. Para Maté, o vício é uma tentativa de automedicação, uma forma de aliviar a dor emocional que se origina de feridas antigas, muitas vezes esquecidas pela mente consciente, mas vividamente presentes no corpo e no inconsciente. Em seu livro, No Reino dos Fantasmas Famintos, Maté escreve: as falsas necessidades, não importa quantas vezes sejam satisfeitas, não podem nos deixar realmente satisfeitos. O cérebro nunca pode, por assim dizer, sentir que teve o suficiente, que pode relaxar e seguir com outros assuntos essenciais. É como se, depois de uma refeição completa, você ainda ficasse com fome e tivesse que imediatamente se esforçar para conseguir mais comida. Esta fome insaciável, esta busca incessante por algo que nunca preenche verdadeiramente o vazio, é a essência da experiência do vício. O objeto do vício, seja uma substância, um comportamento ou mesmo um relacionamento, torna-se um fantasma faminto que nunca se satisfaz, não importa quanto o alimentemos.
Mas o vício não se limita apenas às substâncias químicas que alteram a consciência. Em nossa sociedade moderna, vemos uma proliferação de comportamentos viciantes que, à primeira vista, podem parecer inofensivos ou até mesmo produtivos. O uso compulsivo de redes sociais, o consumo incessante de conteúdo digital, o trabalho excessivo, o exercício físico obsessivo, todos podem se tornar formas de fuga, tentativas de escapar de um desconforto interior que não conseguimos enfrentar diretamente. Como distinguir, então, uma paixão saudável de um vício destrutivo? A questão central, como sugere Maté, é: quem está no comando? Você controla o comportamento ou o comportamento controla você? Você pode parar quando quiser ou sente uma compulsão irresistível para continuar, mesmo diante das consequências negativas? Uma pergunta reveladora que podemos nos fazer é: dado o dano que este comportamento causa a mim e aos outros, eu estaria disposto a parar? Se a resposta for não, ou se houver uma hesitação significativa, estamos provavelmente diante de um padrão viciante. O que torna o vício particularmente insidioso é sua capacidade de se disfarçar, de se racionalizar, de se justificar. A mente viciada é mestra em criar elaboradas narrativas para explicar por que o comportamento é necessário, porque desta vez será diferente, porque as regras normais não se aplicam. Esta é a voz da sombra, como diria Jung, a parte de nós que permanece não reconhecida, não integrada, operando nas profundezas do inconsciente. A sombra contém não apenas nossos impulsos destrutivos, mas também potenciais não realizados, aspectos de nós mesmos que foram reprimidos ou negados. O vício, paradoxalmente, pode ser uma tentativa distorcida de expressar esses potenciais, de satisfazer necessidades legítimas de conexão, significado, propósito ou transcendência. O caminho para a recuperação, portanto, não é simplesmente a abstinência ou o controle comportamental, embora estes sejam passos necessários. A verdadeira cura exige um mergulho corajoso nas águas profundas da psique, um encontro honesto com as partes de nós mesmos que temos evitado, uma reconciliação com as feridas que temos tentado anestesiar. Este processo de integração, que Jung chamou de individuação, envolve reconhecer e abraçar nossa totalidade. Não apenas nossas qualidades admiráveis, mas também nossas sombras, nossas vulnerabilidades, nossas feridas. É um caminho de autoconhecimento que nos leva além das ilusões do ego, em direção a uma compreensão mais profunda e compassiva de quem realmente somos. A recuperação do vício, vista por esta perspectiva, torna-se não apenas uma questão de parar um comportamento problemático, mas uma oportunidade de transformação profunda, um convite para uma jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Como escreveu Jung, não é a luz que nos cura, mas a escuridão que enfrentamos conscientemente. Ao confrontar as sombras que o vício tenta esconder, ao dar voz às partes silenciadas de nossa psique, ao reconhecer e atender às necessidades legítimas que buscamos satisfazer de maneiras distorcidas, podemos começar a desatar as correntes invisíveis que nos mantêm presos em ciclos de autodestruição. Esta jornada não é fácil, requer coragem, honestidade, compaixão por si mesmo e muitas vezes o apoio de outros que possam nos acompanhar nos momentos mais difíceis do caminho. Mas é uma jornada que oferece a possibilidade não apenas de libertação do vício, mas de uma vida mais plena, mais autêntica, mais integrada. O vício, visto desta forma, não é apenas um problema a ser resolvido, mas um mensageiro. Ainda que um mensageiro distorcido, que nos convida a olhar mais profundamente para nós mesmos, para as feridas que carregamos, para as necessidades não atendidas que clamam por atenção. Quando conseguimos ouvir a mensagem por trás do comportamento,
Quando podemos ver o vício não como um inimigo a ser derrotado, mas como uma parte de nós mesmos que busca desesperadamente ser reconhecida e integrada, abrimos a porta para uma transformação genuína. Como nos lembra a antiga sabedoria alquímica, tão cara a Jung, é na mais profunda escuridão que encontramos o ouro filosófico, a pedra preciosa da transformação. O vício, com todo o seu sofrimento e destruição, pode ser, se tivermos a coragem de encará-lo diretamente, não o fim da jornada, mas o início de um caminho de cura, integração e redescoberta de nossa verdadeira natureza. E talvez seja esta a maior ironia do vício. Aquilo que parecia ser nossa prisão pode se tornar, quando abordado com consciência e compaixão, o portal para a nossa libertação. A escuridão que tentamos tão desesperadamente evitar pode conter em seu âmago as sementes da luz que buscamos.